Se um carro para andar 100 km consumir 10 litros de gasolina e outro para percorrer os mesmos 100 km gastar apenas 5 litros, sabemos que o segundo carro é muito mais econômico que o primeiro. Sabia que esse conceito, mais ou menos parecido, também acontece na sua corrida? Nesse vídeo irei detalhar o que é economia de corrida, os fatores que afetam essa importante variável de desempenho e como melhorar a sua economia de corrida. Você precisa assistir esse vídeo. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. Continuando a ideia inicial de comparação com carros, vamos pensar que a nossa alimentação é o nosso combustível. Então, carboidratos e gorduras serão como gasolina e diesel, combustíveis primários que, para transformar a energia contida neles em movimento, precisam de oxigênio. Nos motores dos veículos, o oxigênio é necessário para acontecer a combustão e nas nossas células para acontecerem reações químicas em que são processados a glicose, o glicogênio ou os ácidos graxos que vieram da nossa alimentação ou já estavam no nosso tanque. A diferença dessa comparação que estou fazendo para ver a eficiência do processo de geração de energia é que nos carros medimos o consumo de combustível, seja de gasolina ou diesel, e para o processo aeróbico que acontece no nosso organismo, iremos medir o consumo de comburente, ou seja, o consumo de oxigênio. Quando estamos medindo o consumo de combustível, não podemos comparar caminhões com carros de passeio, nem mesmo carros similares rodando em velocidades diferentes. Como também não podemos comparar corredores de pesos diferentes, nem corredores de pesos iguais correndo em paces diferentes. Para isso vai existir a parametrização, que é um processo para que possamos comparar pessoas com diferentes pesos que podem estar correndo em diferentes velocidades. E essa parametrização é muito simples. Pegamos o consumo de oxigênio da pessoa e dividimos pela massa da pessoa em quilogramas. Isso porque pessoas maiores e mais pesadas irão consumir mais oxigênio de forma absoluta. Mas a parametrização é para tornar possível a comparação independente do peso corporal total. E para podermos analisar esse consumo numa faixa de tempo fixo, já que cada pessoa pode correr de forma absoluta por durações diferentes, dividimos essa taxa de consumo por minuto. Assim, sabemos o consumo de oxigênio que o corredor tem em milímetros por quilograma de peso corporal por minuto, possibilitando a comparação de diferentes corredores. O último passo para analisarmos a economia de corrida é analisar as pessoas correndo na mesma velocidade, ou seja, no mesmo pace, e quantificar o volume de oxigênio por minuto por quilo de peso corporal que cada um irá consumir. Por exemplo, iremos colocar aqui 4 corredores diferentes, correndo todos eles a 12 km por hora, ou seja, num pace de 5 minutos por quilômetro. Hipoteticamente, o primeiro corredor consome 49,5 ml de oxigênio por quilograma por minuto. O segundo corredor consome 48 ml de oxigênio por quilograma por minuto. O terceiro corredor consome 50 ml de oxigênio por quilograma por minuto. E o quarto corredor também consome 48 ml de oxigênio por quilograma por minuto. Então, sabemos que o segundo e o quarto corredores são os mais econômicos nesse pace de 5 minutos por quilômetro. Porque, por definição, o consumo de oxigênio de ambos, quando correm constantemente nesse pace, demandam menores valores de consumo de energia na corrida nessa velocidade submáxima constante comparados aos outros dois corredores. Então, guardem essa afirmação. Corredores com boa economia de corrida usam menos oxigênio do que corredores com menor economia de corrida na mesma velocidade de forma constante. Agora já definimos o que é economia de corrida, mas a economia de corrida não consegue apresentar de forma isolada como será o seu desempenho. Outros dois fatores também são importantes para essa análise, apesar de não serem os únicos, que são o limiar de lactato e o consumo máximo de oxigênio, que chamamos normalmente de VO2 máximo. Até porque a economia de corrida é um indicativo útil de desempenho para corridas mais longas, principalmente quando estamos comparando atletas que possuem os mesmos valores de VO2 máximo. Voltando no exemplo hipotético que fiz agora há pouco, o segundo e o quarto corredores tinham uma economia de corrida igual nas velocidades submáximas de 12 km por hora. Mas se eu apresentar os volumes máximos de oxigênio dos 4 corredores, poderemos fazer outras análises. Agora, podemos ver que o segundo corredor tem um VO2 máximo superior ao quarto corredor. E se vermos o percentual de oxigênio consumido para essa velocidade
em relação ao total de cada um, o segundo consome, obviamente, um percentual menor da sua capacidade máxima. Nesse caso hipotético, podemos prever que caso o segundo corredor aumente a velocidade, o quarto corredor terá maiores dificuldades em acompanhá-lo. Isso mostra a importância da análise da economia de corrida ser feita em diversas velocidades crescentes. Se você quiser saber como descobrir o valor do seu VO2 máximo e outras informações sobre esse indicador de desempenho, pode assistir ao vídeo que fiz sobre o tema, que aparece aqui no card e também deixarei o link dele na descrição. A ciência nos diz que a economia de corrida pode variar até 30% entre corredores treinados que possuem valores de VO2 máximo semelhantes. Veja só esse gráfico, em que temos dois corredores que apresentam, nesse caso, o mesmo valor de VO2 máximo, próximo dos 70 ml de oxigênio por quilograma por minuto. Podemos ver que o corredor representado pela reta mais à direita do gráfico tem uma maior economia de corrida, pois consegue consumir menos oxigênio nas velocidades submáximas em relação ao corredor representado pela reta mais à esquerda. E quando ambos atingem a sua velocidade de VO2 máximo, que é o mesmo, um está numa velocidade de cerca de 20,7 km por hora, enquanto o outro está correndo a quase 22 km por hora, fator que vai fazer toda a diferença no resultado final. Embora possamos entender a economia de corrida como um conceito simples, resumido naquela afirmação que falei agora há pouco, na realidade essa quantificação reflete uma medida multifatorial complexa, que envolve o funcionamento combinado dos sistemas metabólico, cardiopulmonar, biomecânico e neuromuscular. A eficiência metabólica refere-se à utilização de energia disponível para facilitar o desempenho ideal, englobando fatores como a temperatura corporal, os tipos de fibras musculares e a utilização de substratos energéticos. Enquanto a eficiência cardiopulmonar refere-se a uma redução na produção de trabalho para os processos relacionados ao transporte e utilização de oxigênio, que vão entrar fatores como o VO2 máximo, a frequência cardíaca e a taxa de respiração. Por fim, as características neuromusculares e biomecânicas referem-se à interação entre os sistemas neuromuscular e músculo esquelético e a sua capacidade de converter a potência em movimento e, portanto, em desempenho. A eficiência biomecânica engloba fatores antropométricos, que são aqueles relativos às suas medidas corporais, estilo de corrida cinemática e cinética, relativos ao seu padrão de movimento, e a flexibilidade. E a eficiência neuromuscular engloba fatores de sinalização neural, programação motora, produção de força e rigidez, que está relacionado com o potencial de energia elástica que você pode armazenar. Com esse esquema de fatores que contribuem para a economia de corrida, podemos ver a complexidade desse sistema, mas a melhoria da economia de corrida se passa por mais um aspecto, que é capaz de codificar todos esses fatores, que é através de diferentes tipos e modalidades de treinamento. O treinamento apresenta fatores que influenciam a economia de corrida, como o histórico de treinamento, o tipo de treinamento, a fase do treinamento que a pessoa está, a relação entre volume e intensidade, que também é conhecida como qualidade e quantidade, a fadiga, que é o quão cansado ou descansada a pessoa está, e a superfície do treinamento ou prova, que poderá ser mais ou menos econômico. Nesse último ponto vem logo à nossa cabeça outro fator relacionado mais ou menos à superfície e muito à economia de corrida, que são os tênis com placa de carbono, que além da placa contam com uma entressola alta, com material muito leve, confortável e de grande responsividade. Ainda temos que aguardar estudos amplos sobre o tema, mas é inegável que eles proporcionam uma maior economia de corrida, como ouvimos por parte dos amadores que já utilizaram e também podemos ver pelos profissionais que conseguiram abaixar seus tempos em provas de rua numa proporção muito maior àquela que estava acontecendo somente com o treinamento. Hoje em dia já não vemos mais profissionais correrem provas sem estar utilizando esse tipo de tênis, porque estariam claramente em desvantagem. E gostem ou não, esses tênis vieram para ficar, porque o World Athletics, que é a Federação Internacional de Atletismo, já bateu o martelo e permitiu o seu uso em competições. Mas me digam aqui nos comentários, você é a favor ou contra o uso desse super tênis com placa? E antes de eu falar sobre os treinos que irão melhorar a sua economia de corrida, se você está gostando desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. E se você quiser saber das novidades do Pronto para Correr, pode seguir as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela.
Todos os tipos de treino de corrida vão gerar adaptações no seu corpo, que de alguma forma irão contribuir nos fatores que citei e, portanto, na sua economia de corrida, bem como os treinamentos complementares, como os treinos de fortalecimento e talvez os de flexibilidade, que, quando bem programados, podem te ajudar. Mas destacando 3 tipos de treinos de corrida que irão te ajudar de forma mais direta para melhorar a sua economia de corrida são eles. 1. Treino ritmado no pace da prova. Acho que esse item é até autoexplicativo. Você, fazendo treinos no ritmo da sua prova-alvo, você irá conseguir ensinar o seu corpo a ser mais eficiente nesse ritmo específico. Os treinos ritmados no pace da prova-alvo podem ser feitos de forma contínua para provas mais longas, como meias maratonas e maratonas, já que o ritmo é mais tranquilo, ou como intervalados, com curtos períodos de recuperação para ritmos de prova mais curtas e intensas. 2. Treinos intervalados na velocidade de VO2 máximo. Você vai conseguir sustentar a sua velocidade VO2 máximo por cerca de 5 minutos, mais ou menos, dependendo do seu nível de treinamento. Então, fazer esses treinos intervalados extensivos entre 3 e 5 minutos irão preparar você a suportar corridas mais intensas, melhorar seu VO2 máximo e a trabalhar diversos dos sistemas que destaquei nesse vídeo de forma mais intensa e, assim, possibilitar a melhoria da sua economia de corrida. Se quiser saber o ritmo que você deve fazer seus treinos intervalados, como todos os outros treinos, assista ao vídeo que fiz sobre o teste de 3 km, que mostra como obter esses valores através de um aplicativo. Além de aparecer aqui no card, deixarei o link desse vídeo na descrição. 3. Strides ou acelerações. Se você nunca ouviu falar de strides, que alguns também chamam de acelerações, você está perdendo possivelmente a melhor forma de melhorar a sua economia de corrida. Os strides, na realidade, nem chegam a ser um treino, mas sim um complemento ao treino. São tiros bem curtos que você faz mais ou menos uma distância de 100 metros ou mais ou menos uma duração de 30 segundos, onde você acelera progressivamente nos primeiros passos, atinge uma velocidade máxima que deve ser cerca de 90% do seu esforço máximo, mantém essa velocidade por cerca de 10 segundos e depois desacelera. Os strides normalmente são colocados após as rodagens leves da semana, podendo no início fazer menos repetições, talvez umas 4 repetições, e com o passar das semanas ir aumentando o número de repetições. Acredito que 8 repetições já é um bom número. Essas acelerações ajudam o seu corpo a entender os movimentos mais econômicos para ele, pois como você precisa acelerar e manter uma velocidade que representa um alto esforço para você, a ideia é que seu corpo faça esse esforço da forma mais econômica possível. Pode ser que você esteja se perguntando, mas e aqueles famosos exercícios educativos? Por que ele não colocou na lista? Primeiro, porque eu disse que seriam 3 tipos de treinos de corrida. E segundo, porque acredito que os educativos devem ser prescritos de forma individualizada, para melhorar aspectos individuais e também de forma pontual. Ou seja, não estou dizendo que educativos são ruins, muito pelo contrário, eles são bons. Mas acredito que não devem ser reproduzidos como receita de bolo igual para todos os corredores. Cada corredor tem suas necessidades e demandas de treinamento. Logo, não acho correto colocar todos em fila para reproduzir os mesmos educativos de forma igual. Isso é ir contra o princípio da individualidade biológica e possivelmente pode representar uma perda de tempo para alguns corredores que poderiam estar fazendo outros treinamentos com o tempo que eles têm disponíveis. Para finalizar, gostaria de apresentar a conclusão de um estudo de revisão sobre economia de corrida que analisou cada um daqueles diversos fatores que citei nesse vídeo, em que é apontado que não parece existir nenhum padrão biomecânico facilmente identificável ou universalmente aplicável no movimento eficiente, entre aspas, que se aplique a todos os corredores. Isso deixa evidente que não existe um padrão biomecânico que deve ser reproduzido por todos. Irei deixar a referência desse artigo na descrição desse vídeo para quem quiser estudá-lo. Essa afirmação de que não existe um padrão biomecânico que se aplique de forma universal a todos os corredores não significa que você não deve ter uma boa postura durante a corrida. Não é isso, aqui são duas coisas diferentes. Ter uma boa postura é fundamental. O que não devemos é tentar todos reproduzir o mesmo movimento sem considerar as particularidades de cada pessoa. A economia de corrida é uma variável de desempenho que merece a sua atenção, para você ficar cada vez mais pronto para correr.